senhor me contou que fazia o balizamento do Rio São Francisco, o senhor fez, trabalhou na Petrobras fazendo balizamento aqui de Pirapora até a barragem de Sobradinho na época da construção. Como é que era esse trabalho que o senhor fazia? Quando era o balizamento, a gente cavava os buracos, ficava a placa. Depois, draga ia lá, fazia o levantamento do canal do rio, depois colocava a draga lá, aí ia dragar para abrir o canal. As pessoas não entendem o que é isso. O que é balizamento? Balizamento é o do rio, quilometragem. A distância. E placa para o canal do rio. Tem a quilometragem e tem as placas do canal. Se o rio, aqui é o canal, e vem aqui, você fica uma placa daquelas que tem, de um lado outra de outro. Agora é X, é H, é seta. Eu lembro. Eu me lembro. Cada placa dessa indica o rumo do canal. Se o vaposeiro tem que atravessar, tem que ficar na margem. O senhor que fazia esse trabalho? Fazia. Foram quantos anos o senhor fazendo isso? Vixe, o trabalho foi 20 e tantos anos. Meu Deus. Quando você chegou aí para a barragem, depois que o senhor fez o balizamento, fez essa marcação toda, né, que foi dragado, o rio e tudo mais, qual foi o serviço que o senhor fazia? Parei. Não aposentei logo. Então o seu dinheiro já foi roubado, então. Aqui em Pirapora já me disseram que o senhor é um mestre em fazer, editar rapa. O senhor aprendeu a fazer isso aonde? Moço, foi um velho que eu pescava, eu era menino, e eu pescava mais ele, é o menino. Aí ele foi me ensinando, e eu fui aprendendo, aí aprendi. E hoje o senhor já passou isso para alguém, que já ensinou alguém aqui? Tem alguém que aprende com o senhor aqui? Não, aqui em Pirapora? Não. E acabou que da onde o senhor nasceu, o senhor viu ficar debaixo d'água. Como é que foi essa história? Foi a barragem. A água foi subindo? Subindo. Nessa época você estava lá? Já estava trabalhando. Teve muito chororô, não teve? Teve. Mas eles fizeram outra cidade, aí igual Pilão Arcado, Casa Nova, foi para debaixo d'água. Mas eles fizeram outra cidade. Nessa época o senhor já estava balizando? Já. Estava balizando? Já. O senhor balizou até dentro da represa, não foi? Foi. Eu já vi uma eu já vi a foto aí. Então não vou colocar uma foto aqui dele trabalhando lá para vocês verem direitinho como é que era o balizamento que ele foi fazendo até lá dentro da represa. Mas nesses anos todos, quando o senhor veio criança, depois voltou para trabalhar pela Portobras. Voltou para trabalhar. Primeiro foi a CBD. Eu trabalhava numa firma do Rio de Janeiro fazendo aquele serviço do Rio já, de régua aqui. De marcação. De balizamento. Aí depois, quando foi o serviço da CBD, para dragagem, aí eles me transferiram da outra companhia, que eu trabalhava com a companhia do Rio, para a CBD, por 30 dias. E nesses 30 dias não me soltaram mais. O contato do senhor com o rio, o senhor cresceu na beira do rio? O senhor morava ali na Aparecida, não? Não, morava lá em Buritizeiro. Do outro lado. Do outro lado. Na margem de lá. E cresceu ali na beira do rio? Foi. Já cresceu pescando? Pescando. Meu pai era pescador, meu pai morreu novo. O senhor comentou comigo que na ocasião parece que tinha frigorífico aqui. Vocês pescavam e vendiam para o frigorífico, uma coisa assim, não? Quem levantou a cabeça de baiano naquela câmara lá embaixo? Como é que o senhor fazia? Eu pescava, eu botava mais 3 caras para pescar para mim na meia e nós vendíamos o peixe para ele, para Baianinho. Mas primeiro eu vendia para finado Mano Azevedo. Aí depois, quando Mano Azevedo vendeu o frigorífico dele na rua Ouro Preto, aí levou o Baianinho. Entendi. Aí falou comigo, eu digo, vou experimentar. Aí deu certo com os dois. Baianinho também foi bom. Aí foi quando ele foi fazer, comprou aquele terreno lá embaixo, eu pescava para ir. Você pescava onde? Aí no Rio. Pois é, mas corredeira? Não, só era no... Lá nas paneladas? Por aí, daí para baixo. Só com rede. O negócio era rede. Rede. Naquele tempo não tinha Três Marias, não tinha Florestal. Pois é, e essa Três Marias atrapalhou muito? Atrapalhou. O que o senhor notou de diferente nisso? Diferença porque a água dela, quando solta, a água dela é muito fria, o peixe não costuma, esconde. Você pode ter o que tiver. Você diz assim, eu vou pro rio pescar, você esquece de tudo. Seu negócio é só aquela pescaria ali, ó. Você esquece até das dívidas. Seu pensamento só é ali pescando. Coisa melhor que tem. Tem aquela frase, tá nervoso, vai pescar? Pois é isso mesmo. Qual é o maior peixe que você já pegou, seu velhinho? Moço, olha pra mim aqui mesmo, pra me contar a verdade. Ó, de 40, 50 quilos já peguei. Surubim. De anzol e tarrafão. Anzol de gaio. De gaio.
E no tarrafão. E no tarrafão. Pois é uma pergunta que as pessoas ficam me fazendo. Como é que o pescador sabe o lugar de bater a tarrafa? Não descobre o lugar. Sai em todo lugar, você joga, vê um lugar bom assim, você pega e joga a tarrafa. Ali ele tá ali. Mas para dizer, não, ele tá ali, é Mas o que difícil. você chama de lugar bom? É, um remanso, uma cabeça de pedra, um pé de moita, dentro da água. É isso. E você pescava mais sozinho ou tinha mais Não, companheiro? tinha Você falou que companheiro. Levantei as costas do baianinho, graça. Eu acertava a conta com ele em ano em ano. O dinheiro Era. Em ano que eu acertava com ele. O dos meninos que pescavam pra mim na meia, você pagava. acertava. Mas o meu mesmo Ficava no caderno. ficava lá. Era em ano que eu acertava Então, com quando ele. você recebia, você ficava rico. Você ficava meio rico e gastava tudo, gastava dinheiro tudo no golpe. Oh, meu Deus. Mas graças a Deus, eu vivi muito bem, minha mulher. Muito, muito bem. Ela me tirou de muita coisa. Você tem saudade de que hoje? Olha, se eu ainda pudesse, hoje eu não posso mais, já estou com 84 anos, os ossos ficam fracos, eu trabalhei demais. Nós estamos começando a trabalhar, meu pai era ruim, eu tinha 5 anos. Mas é aonde? Na roça? É, em todo canto, é. Você não tem vontade de ensinar as pessoas a fazer rir, tarrafa? Ou não tem interesse mais nessa turma de jovem agora? Então, eu ensino. Ensina? E às vezes eu atravessava de um lado e outro do rio, e lá. saía, não, ela saía descendo, é rede carceia que chama. Você passou com perrengue no Rio? Já, Me conta um. temporal. É vento, chuva muito, relâmpago muito. E uma vez também, a derradeira vez, eu passei com minha esposa da panelada, nós estávamos lá Eu pescando. estava nas paneladas. Aí começou assim aquela nuvem, aí eu falei, minha velhinha, vambora que vai chover. Ela, vai não. Eu digo, oxe, não foi 5 minutos. Chega azulou ali pro lado das barreiras ali. Eu digo, lá vem a chuva. E ela veio com força e eu liguei o motor, vim embora. Quando o relâmpago abriu, o trovão falava, o motor apagava. Aí nós viemos embora. Quando nós chegamos no porto ali, na sapa ali no Diafis, nós guardava o barco, parou. Como se tivesse caído uma Nada. Né? Aí ela falou, aí, ó. Eu digo, mas aí, ó, como é que nós estamos? Que perigo. O Zé Careca falava muito comigo. Eu pesquei 16 anos com ele, esse rio para baixo para cima aí. Ele falava comigo que o rio dormia, que o rio meia-noite calava. Você chegou a presenciar isso? Até hoje. A cachoeira. Meia-noite em ponto. Cachoeira aí. Tá zoando. Aí para. Quando é meia-noite em ponto, ela pra baixo. Aí na cachoeira. Pode assuntar. Fica um tempo, uns 5 minutos, aí 3 minutos. Aí, mas em ponto. Meia-noite ela. E de repente ela volta? É. Você não fala assim, vou marcar 1 minuto, 2 minutos, não. Você só sente já, ó, parou. Mas que dorme. Os antigos falam disso mesmo. O pai do senhor, ele te ensinou o que na pescaria? Só pescar. Vai? E tarrafa. Já. Então você é igualzinho um piau ou um surubim para mergulhar? Um mergulhão. Já mergulhou? Aquele mergulhão preto que fica. Nunca teve medo, não, de agarrar no pau. E rede, tarrafa de arrastão é comida de. Rede e tarrafa é comida de pau. É. E garrou tem que mergulhar. Tem que mergulhar. O que você nota de diferente no rio? Muito. É, o rio tem muita terra, tá muito vazio. E diferença? Muita de antigamente. Peixe, a água mesmo. Depois dessas 3 Marias, foi que esculhambou tudo. Como é que foi que o senhor observou? Como é que o senhor notou? O senhor e os outros, né, notaram essa diferença quando construiu 3 Marias, que mudou tudo, né? Mudou. E como é que você percebeu de repente? Quando a água é fria, aí o peixe não gosta. A água dela é fria, não esquenta. Que antes dela, a água esquentava. Chega, levantava assim de manhã cedo, ia, levantava aquela fumaça na água. Hoje não faz mais isso. E a água é fria. A água de barragem é fria. Toda barragem, a água é fria. Você chegou a pescar lá em Sobradinho? Não. O que o senhor teria para falar para essa turma mais nova que está começando agora a pescar? Eu nem sei. E hoje, para dar um falar para esse povo assim, eles têm que tomar cuidado. Porque quando pega, toma o material, um prejuízo. Tem pescador aí que quando pega um peixe que joga dentro da canoa, ele já está pensando no arroz e no feijão para comprar. Espere tudo. Eles têm que ter mesmo. É por isso que eu deixei pescaria. Parei. Peguei tudo, vendi. Hoje eu conserto, não é nada meu aí, nem dos outros, que eu não ficar parado. É, aí os outros vêm, eu pego, conserto os outros, mas pra mim, não. Ganho meu dinheirinho também. É isso. Queria agradecer muito, senhor, pela paciência, de contar essa história. Pena que o senhor não contou nenhuma mentira. Eu não tenho! Só amizade que nós temos, consideração do dia que você veio aqui,
peguemos essa amizade. Isso, eu fico muito feliz com Eu isso. também porque fiquei muito feliz. É É. uma pessoa que a gente Não é risada. Só essa risada boa que você quer mostrar aí. Então fica com Deus. Muito obrigado.